pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora Malê, eu sou autora do conteúdo de língua portuguesa do curso 3, do curso Melhor Gestão, Melhor Ensino. A ideia desse vídeo é que a gente converse um pouquinho sobre esse curso 3, para que eu possa apresentar um pouco a estrutura, brevemente os conteúdos, para ter uma ideia geral daquilo que a gente vai encontrar nesse curso, né? Então, é um curso dividido em 6 módulos. E a ideia é que, nesses 6 módulos, a gente trate de questões de língua portuguesa, questões assim básicas, né? Mas que a gente relacione essas questões com a sala de aula. Eu acho que é a grande demanda que o professor tem. Então, que a gente veja alguns conceitos ou algumas teorias, mas que isso possa chegar na forma de atividades ou de ações, vivências que possam ser realmente levadas para a sala de aula, né? Então, esses cursos, esses módulos que a gente vai ter, eles vão durar aproximadamente aí 15 horas, a ideia é essa. Então, serão 6 que vão englobar esse curso. Vamos passar para o primeiro, que vai tratar aí, então, de gêneros e sequências. Aqui, a gente tem os 6 e vamos lá para o primeiro. Gêneros e sequências vai ser um módulo que vai trabalhar esses conceitos que são básicos na área de língua. O que são gêneros, o que são sequências textuais, e aí como é que a gente resolveu fazer esse amarramento? Pegamos uma situação fictícia, mas que é uma situação que dialoga com a vivência nossa docente. Então, de um professor que vai ter aí que fazer uma elaboração de um trabalho com gênero, pensando numa proposta de produção de texto, e aí a partir dessa problemática que o aluno dele consegue fazer lá um comecinho de uma argumentação, mas essa argumentação não consegue ficar com cara de texto de opinião, não consegue ficar com, de fato, uma resenha. Então, é justamente fazer esse salto da sequência para o gênero. Então, a ideia é que o amarramento seja dessa forma, né? Quando a gente passa para o módulo 2, a gente vai falar sobre competência leitora. Já ressaltar o seguinte, talvez os professores perguntem, a gente resolveu por uma questão de demanda mesmo, pensando na proposta curricular e nos cadernos, enfim, que a parte de leitura se dividisse em 2 partes. Essa daqui que vai chamar competência leitora e a próxima que vai tratar especificamente de texto literário. Então aqui a gente vai falar de leitura, pensando também sempre numa situação de um professor, enfim, de uma professora que vai ter uma situação problema ligada à leitura na sala de aula. E aí, como é que a gente pode ter algumas estratégias, pensando assim, quais são as dimensões que a leitura tem e como é que eu posso usar estratégias para desenvolver um pouco mais essa questão da leitura, sem pensar em texto literário nesse momento. O texto literário vai vir justamente no módulo seguinte, que é o módulo 3 específico para essa leitura. Então, aí a gente vai passar por alguns gêneros literários que estão contemplados nos cadernos, na proposta curricular. E aí sim, então, pensar muito também na questão da formação do hábito leitor, pensar alguns gêneros também que tem a ver com tradição oral, que são pensando assim, 6º ano, quer dizer, aquele aluno que vem com texto de tradição oral, pensando em conto de fada, fazer uma passagem mesmo, e aí avançando em crônica e outros gêneros narrativos, poema, enfim, que tenham a ver com todo o ensino fundamental 2. A gente passa, então, para o módulo 4. O módulo 4, ele vai falar de competência escritora, que é justamente a questão da escrita. O que a gente vai focar aí? Como é que, então, a gente pensa essa questão de construir uma autoria no texto? Quer dizer, de eu ter um texto que consegue ter uma autonomia, que consegue responder a uma situação de comunicação, né? E como é que eu penso, a gente faz, assim, como docente, essa orientação da reescrita. Então, sempre associando a ideia de que escrita tem a ver com reescrita. Ninguém escreve um texto de primeira e esse texto, salvo, claro, se eu for fazer um texto simplório, um bilhete, e mesmo assim, se eu vou riscar uma palavra, vou ter que fazer de novo, né? ou mudar alguma coisa. A escrita tem esse enfoque de ter que reescrever, porque a situação de comunicação é totalmente diferente da situação em que a gente está falando com as pessoas, né? Então, esse seria o enfoque desse módulo 4. Do 4, passaremos para o módulo 5, que vai tratar de aspectos gramaticais e notacionais. Essa é uma demanda também bastante importante, né, que os professores têm. A gente entende que a gramática tem que ser vista na sua relação com o texto, na maior parte das suas ocorrências, claro.
Mas, enfim, a gente colocou dois pontos aí que são os notacionais, pensando em ortografia e acentuação gráfica, que estão pouco vinculados à questão do texto, ou do gênero do texto, quer dizer, vão aparecer na escrita, e isso não vai mudar, de forma geral, seja numa fábula, seja num bilhete, numa receita, se aquela palavra recebe acento, ela vai receber acento. Então, nós vamos pensar na estratégia de ensino-aprendizagem, porque muitas vezes o aluno vem do ensino fundamental 1 com muitas defasagens de ortografia e acentuação, então a gente teria que pensar estratégias para intervir nessa questão, porque senão ela vai se estendendo e o aluno vai carregando essa questão para a sua vida, né? Para os aspectos especificamente gramaticais, nós pensamos em frase, oração e período como organização, né? Quer dizer, como é que eu organizo a frase, como é que eu organizo o período. A gente sabe que o aluno tem dificuldade, às vezes escreve texto muito confuso, orações encavaladas e muita subordinação. Então, vamos pegar esse tema para tentar trabalhar essa organização. E um outro tema também que nos parece muito caro, a questão da gramática, que é a pontuação. Tá? Pensando em algumas questões de pontuação básicas, de organização do texto, da escrita, que, claro, vão refletir na leitura, mas que tem muito a ver com a escrita. Fazer só uma ressalva que a questão do parágrafo a gente desenvolve mais no módulo de escrita, exatamente. E aqui a gente está pensando já dentro de uma estrutura de período, oração e frase, né? Chegamos então ao nosso módulo 6, que é também um ponto fundamental da comunicação, que é a comunicação oral, né? A gente tem muitas atividades nos nossos cadernos, a gente vai resgatar aí atividades que trabalham com essa questão da oralidade, né? Organizando os gêneros orais, apresentando então aí um pouquinho uma apresentação oral do aluno, um seminário, um debate regrado, né? Pensando que como é que isso é feito, uma orientação para esse preparo para uma apresentação, que de fato a gente vê, assim, às vezes duas situações muito básicas, né? Ou as pessoas não se preparam para falar, o aluno vai lá e faz uma apresentação que do ponto de vista da oralidade é muito ruim, é mal organizada, se expressa mal, e às vezes é falta de ensaio, de preparo. Esse conceito de ensaio é um conceito que a gente vai trabalhar bastante. Ou às vezes tem o preparo, mas justamente porque não teve essa preparação, ou essa simulação da situação de fala, né, para a apresentação. Isso também, às vezes, acontece que o aluno até estudou alguma coisa para apresentar, mas ele não consegue. A apresentação não corresponde à qualidade daquilo que foi estudado, né? Então, a ideia é aqui trabalhar isso. Também pegar a questão das variedades linguísticas, que é uma questão muito importante, que a gente trabalha bastante, né? Como é que a gente traz isso de uma forma saudável, inteligente para o estudo. E a questão do registro, que também vai entrar um pouquinho aqui, como vai entrar também no módulo 5 de aspectos gramaticais. Em termos de conteúdos, acho que, de um ponto de vista geral, essa é a organização. Como eu estava imaginando, a gente vai ter sempre, então, situações, problema, uma encabeçando cada módulo. Essas situações, elas vão trazer uma situação didática de sala de aula, e a gente vai amarrando as teorias e vai pedindo atividades e ações a partir dessa situação básica. E isso também sempre vai culminar numa atividade dissertativa, que de alguma maneira vai ser uma resposta produzida pelos professores para essa situação inicial que foi colocada. Então, a ideia é basicamente essa, sempre fazer esse amarramento. Nós vamos ter um fórum geral, importante saber que nesse fórum geral não haverá interação do tutor, quer dizer, um fórum de interação dos professores, um lugar de conversa, um lugar de troca, mas que não está prevista a interação do tutor. E também teremos lá o nosso fórum, então, por módulo, e ali sim as atividades, as questões discursivas, as dúvidas dos módulos serão colocadas dentro desse fórum. Acho que isso são os pontos básicos. Espero que a gente possa ter contribuído para um entendimento básico e que esse curso seja de muito proveito para todos. Obrigada.